Meu nome é Helena Rocha. Durante 22 anos fui esposa de Paulo, um homem admirado por todo o CEO de uma das maiores construtoras de São Paulo, sempre impecável nos gestos e nas palavras. Eu era o tipo de mulher que as pessoas chamavam de sortuda. Mas ninguém via o silêncio da nossa casa depois das 9 da noite, quando ele chegava e apenas dizia: "Estou cansado." Com o tempo, aprendi a não esperar. Naquela sexta-feira, eu só queria vê-lo por um instante. Não havia motivo específico. Talvez fosse saudade ou talvez um pressentimento. Peguei o carro, coloquei um vestido simples e fui até a empresa. O céu estava limpo e o trânsito leve. Lembro de pensar: hoje ele vai se surpreender ao me ver. Estacionei perto da entrada principal. O prédio era imenso, espelhado, com o nome da empresa brilhando em letras douradas. Respirei fundo antes de me aproximar da guarita. O segurança, um senhor simpático que me conhecia de vista, sorriu ao me ver. "Boa tarde, dona Helena", disse ele. "O senhor Paulo acabou de sair com a esposa dele. Achei que tivesse ouvido errado." "Como é?", perguntei ainda sorrindo. Ele apontou para a rua. "Olhe, estão ali, indo para o carro." Segui o gesto dele com o olhar, e lá estava. Paulo, o homem que eu conhecia até o último detalhe, abria a porta de um carro preto para uma mulher jovem de cabelos lisos e longos. Ela tocou o braço dele com intimidade e ele sorriu aquele sorriso que eu não via há anos. Por um instante, o barulho da avenida desapareceu. Apenas aquele som mecânico da porta do carro fechando. A mulher ajeitou o cabelo e o reflexo do vidro mostrou o rosto de Paulo por um ângulo que doeu. Ele parecia leve, feliz. Fiquei ali parada, tentando entender. Não pensei em nada heróico. Não houve raiva nem lágrimas. Apenas um vazio tão grande que parecia atravessar o corpo. Quando dei por mim, o carro já estava em movimento e, sem planejar, liguei o motor e comecei a segui-los. O sol se inclinava, dourando a cidade. Eu mantinha distância o suficiente para não ser notada. Passamos por avenidas conhecidas e meu coração batia como se quisesse saltar do peito. Não era curiosidade. Era algo entre medo e certeza. Eles pararam em frente a um restaurante em jardins desses, com manobrista e taças de vinho visíveis pelas janelas. Vi Paulo descer, contornar o carro e abrir a porta para ela. A mulher riu. Ele colocou a mão nas costas dela, guiando-a até a entrada. E foi nesse toque simples, natural, que entendi tudo o que tinha acabado. Fiquei dentro do carro, observando de longe. As luzes do restaurante refletiam no meu para-brisa distorcidas. Senti um gosto amargo, metálico na boca. Pensei em ligar para ele e perguntar onde estava, mas o telefone estava no banco do passageiro e minhas mãos não se moveram. Acho que lá no fundo eu sabia que qualquer palavra dita naquele momento seria pequena demais. Minutos se arrastaram. O manobrista olhou para mim algumas vezes, talvez imaginando o que fazia aquela mulher parada dentro do carro, sem piscar. E eu só conseguia olhar para a porta de vidro onde os dois haviam desaparecido. A lembrança mais nítida que tenho daquele instante é o reflexo do meu rosto no retrovisor. Parecia o de outra pessoa, uma mulher cansada, com o batom borrado e os olhos secos demais para chorar. Foi ali que percebi o quanto tinha me apagado ao longo dos anos, girando em torno de um homem que agora ria com outra. Quando finalmente consegui respirar fundo, dei partida no carro e fui embora. O rádio estava ligado, mas eu não ouvia nada. Só o som constante dos pneus sobre o asfalto, como se a cidade inteira respirasse junto comigo. Naquela noite, cheguei em casa e sentei no sofá sem acender as luzes. Olhei ao redor, o quadro na parede, os livros alinhados, o perfume dele ainda preso no ar. Tudo estava no lugar. Só eu é que não estava mais. Não dormi. Amanheceu devagar e o sol desenhou uma linha tênue na cortina. Peguei uma xícara de café, olhei para o nada e pensei: acho que hoje a vida me mostrou, sem dizer palavra alguma, o que eu não queria ver. Fechei os olhos por alguns segundos, e dentro do silêncio daquela manhã, algo se moveu em mim. Não era ódio, era uma espécie de lucidez, como se depois de muito tempo eu finalmente tivesse acordado.
No dia seguinte, o espelho do banheiro me devolveu uma imagem que parecia de outra mulher. O cabelo preso de qualquer jeito, olheiras fundas e um olhar que eu mesma não reconhecia. Passei a mão no rosto como quem tenta acordar de um sonho ruim, mas o sonho era a vida real. A cafeteira apitou e o cheiro do café preencheu o apartamento. A rotina parecia a mesma, mas tudo dentro de mim estava deslocado. Paulo chegou perto das 10. Ouvi o som familiar da chave girando na porta. Sentei-me à mesa fingindo ler algo no celular. Ele entrou como sempre, gravata afrouxada, cheiro de perfume caro e um leve cansaço teatral. Estava em reunião até tarde, disse deixando o paletó no encosto da cadeira. Assenti sem levantar o olhar. O silêncio entre nós foi tão denso que parecia ocupar o ar. Ele abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água e completou. Você está muito calada ultimamente. Está tudo bem? Quase ri. Tudo bem. A pergunta ecoou dentro de mim como um som fora de lugar. Olhei para ele e percebi que aquele homem diante de mim não me via mais há muito tempo. Eu estava ali, mas invisível. Respondi apenas, está tudo como sempre esteve, Paulo. Ele assentiu satisfeito com a mentira. Subiu para o quarto e eu fiquei observando o espaço que ele deixava no ar. A xícara nas minhas mãos ainda estava quente, mas o café já não tinha gosto. Passei o dia tentando preencher o vazio com pequenas tarefas. Lavei louça, organizei papéis, folheei livros. Nenhuma dessas coisas me trouxe de volta. No fim da tarde, o celular vibrou. Era uma mensagem de Marisa, uma amiga que eu não via há meses. Helena, estou reformando meu apartamento. Você ainda mexe com design de interiores. Sorri sozinha. Fazia anos que eu não ouvia alguém me associar ao que eu realmente sabia fazer. Respondi sim. Se quiser, posso passar aí amanhã. Naquela noite não falei nada a Paulo. Ele jantou vendo televisão e subiu cedo. Eu fiquei na sala, olhando a cidade pela janela. Luzes, carros, prédios. E a estranha sensação de que o mundo continuava rodando, mesmo quando a gente parava. Na manhã seguinte, fui até o apartamento de Marisa em Pinheiros. Ela abriu a porta com aquele entusiasmo que sempre teve. Helena. Como é bom te ver, me abraçou forte. O apartamento estava uma bagunça de caixas e móveis desmontados. Quero transformar esse lugar em algo que pareça meu. Você me ajuda? Enquanto ela falava algo dentro de mim, reacendia. Passamos horas discutindo cores, tecidos, texturas. Eu anotava tudo, desenhava ideias, sentia minhas mãos voltarem a fazer o que amavam. Quando terminei o primeiro esboço, Marisa olhou e disse, eu sabia. Você nasceu para isso. Voltei para casa leve com uma pasta cheia de rascunhos e a mente em movimento. Paulo já estava dormindo. No criado mudo, o celular dele piscava com uma notificação. Olhei sem tocar. O nome Camila apareceu rápido demais na tela. Desviei o olhar e fui até a varanda. O vento da noite trouxe o cheiro distante da chuva. Ali percebi que a dor começava a se transformar em algo diferente, uma espécie de impulso. Não era vingança, era vontade de existir de novo. Nos dias seguintes, mergulhei no projeto de Marisa. Escolhi cada detalhe como se reconstruísse minha própria história, as cortinas, o sofá, a luz amarela suave sobre a mesa. Quando terminamos, ela me pagou com um sorriso e um envelope. Dentro, mais do que dinheiro, havia confiança. As indicações vieram rápido. Uma cliente levou a outra. Em 3 meses, eu já tinha a agenda cheia. Montei uma pequena página no Instagram com o nome Helena Rocha Design. No início, eram só fotos de antes e depois dos ambientes. Depois, começaram a chegar mensagens de agradecimento. Seu trabalho trouxe paz para minha casa. Finalmente me sinto bem no meu próprio espaço. Essas frases me devolviam algo que o casamento tinha me tirado o senso de valor. Paulo notou as mudanças. Certa noite, comentou casualmente, você anda diferente, está saindo mais, está até sorrindo. Respondi com naturalidade. Talvez eu tenha lembrado o que gosto de fazer.
Ele pareceu incomodado, como se minha felicidade fosse um desequilíbrio na rotina perfeita que ele acreditava controlar. No domingo, ele sugeriu um jantar. Fomos a um restaurante em que costumávamos ir anos atrás. Enquanto ele falava sobre negócios e viagens, minha mente vagava. Vi o reflexo dele no vidro e percebi o quanto aquele homem parecia distante, não só de mim, mas de si mesmo. Quando voltamos, ele tentou me abraçar. Por instinto, dei um passo atrás. Ele disfarçou, o rio subiu. E eu fiquei ali na sala com uma certeza estranha, a de que o fim já tinha acontecido, só faltava o nome. Naquela noite, sentei diante do computador e abri os documentos antigos. Notas, contratos, registros da empresa que um dia começamos juntos. Vi meu nome nas primeiras folhas e depois o dele sozinho. Lembrei das madrugadas em que revisávamos planilhas dos cafés frios das promessas. Tudo isso estava ali transformado em papel. Fechei os arquivos. Não senti raiva. Apenas um tipo de paz que vem quando a gente finalmente entende o tamanho do próprio silêncio. Fui dormir tarde. Antes de apagar a luz, olhei para o teto e pensei: talvez a minha vida esteja apenas voltando para o lugar de onde nunca deveria ter saído. As manhãs começaram a ter outro som. O barulho da chaleira, o clique do teclado, as mensagens chegando com novos pedidos. Era simples, mas vivo. Eu acordava antes do despertador, preparava café e sentava perto da janela para organizar o dia. Pela primeira vez em anos, sentia que o tempo voltava a me pertencer. Paulo quase não percebia minha ausência. Estava sempre em reuniões, jantares e eventos. Quando vinha para casa, trazia o cansaço como escudo e o celular como companhia. Eu deixei de perguntar onde ele ia e ele deixou de explicar. Era como se convivêssemos em dois mundos paralelos, ligados apenas por um endereço. O projeto de Marisa rendeu frutos. Ela me apresentou a um arquiteto, Daniel, que procurava alguém para decorar apartamentos de um novo condomínio. Você tem um olhar humano, Helena, ele disse ao me conhecer. A maioria das pessoas só pensa em estética, você pensa em vida. A forma como ele falou me desconcertou. Havia sinceridade na voz, sem intenções escondidas. Aceitei o trabalho e em poucas semanas estávamos revendo plantas, escolhendo materiais, trocando ideias. Daniel era tranquilo, observador e falava pouco, mas quando falava era preciso. Um dia, durante uma visita a uma obra, ele perguntou: "Você sempre trabalhou com design?" Parei por um instante antes de responder. Na verdade, eu parei durante muitos anos. Meu marido tinha a empresa e acabei ficando em casa cuidando de tudo. Ele me olhou com atenção, como quem entende o que não foi dito. E agora está voltando. Agora estou começando, disse, e sorri de um jeito que nem eu lembrava como era. À noite voltei para casa e encontrei Paulo no telefone. Ele falava baixo, andando de um lado para o outro. Quando percebeu que eu estava ali, desligou rápido. Era só um assunto do trabalho, justificou. Assenti sem contestar, mas o olhar dele denunciava um desconforto novo, talvez medo de eu não ser mais a mulher distraída de antes. Comecei a viajar com Daniel para visitar clientes em outras cidades. Eram viagens curtas, de 1 ou 2 dias. Conversávamos sobre projetos, livros, música. Ele tinha um senso de humor discreto, daqueles que aparecem no meio de um silêncio. Numa dessas viagens, paramos numa estrada para tomar café. "Você parece diferente ultimamente", ele comentou. "Mais leve." "Talvez eu tenha deixado algumas coisas no caminho", respondi. "Às vezes é o que a gente precisa", disse ele, olhando pela janela. Voltei dessa viagem com uma sensação estranha, não de paixão, mas de presença. Eu existia de novo não como sombra de alguém, mas como nome, voz e decisão. As redes sociais começaram a me trazer retorno. Uma jornalista de um portal de arquitetura me escreveu pedindo uma entrevista. Na matéria, havia uma frase em destaque: "Helena Rocha transforma espaços e devolve sentido a quem vive neles." Quando vi aquilo publicado, o coração bateu mais forte. Não pelo reconhecimento, mas porque alguém havia enxergado exatamente o que eu tentava fazer. Paulo viu a matéria no café da manhã.
Você está famosa agora? Perguntou, tentando soar leve, mas a ironia estava lá. Não, só estou trabalhando. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse: as pessoas vão pensar que você não precisa mais de mim. Levantei os olhos e respondi com calma: talvez eu nunca tenha precisado. Ele não gostou. Naquela noite dormiu no escritório, mas eu não sentia culpa. Pela primeira vez, minha vida não girava em torno do humor dele. Com o tempo, Daniel e eu nos tornamos próximos. Saíamos para almoçar, trocávamos mensagens sobre livros e filmes. Não havia nada declarado, mas um tipo de cuidado silencioso crescia entre nós. Ele respeitava meus espaços, meus silêncios. Um dia, depois de uma reunião, me disse: você sabe que não precisa provar nada para ninguém, certo? Acho que eu precisava provar para mim, então já provou. Naquela noite, voltei para casa dirigindo devagar. As luzes da cidade refletiam no vidro e pela primeira vez eu não pensei em Paulo nem em Camila. Pensei em mim e no quanto era bom sentir o próprio nome caber de novo na própria vida. Paulo começou a mostrar sinais de irritação. Certa vez comentou durante o jantar: você anda muito ocupada. Eu nunca sei onde você está. Eu também nunca soube onde você estava, respondi. Ele me encarou e o silêncio que veio depois foi quase um grito. A partir desse dia, nossa casa se tornou um território neutro. Ele saía cedo, voltava tarde. E eu, entre um projeto e outro, planejava o próximo passo, abrir um pequeno estúdio, contratar assistentes e transformar meu nome em uma marca. Daniel se ofereceu para ajudar com a estrutura. Eu cuido da parte técnica, se quiser, disse. Quero, respondi sem hesitar. Em menos de 2 meses alugamos uma sala térrea em Pinheiros, plantas nas janelas, paredes brancas, um letreiro discreto: Helena Rocha Design Studio. No dia da inauguração, Marisa trouxe flores. Daniel trouxe um sorriso tranquilo. Enquanto cortava a fita simbólica, senti algo quente subir no peito. Não era orgulho, era paz. Paulo não apareceu, mas no fundo, eu sabia, ele saberia. Naquela noite, sentei sozinha no estúdio vazio, o som da rua entrando pelas janelas abertas. Olhei ao redor e pensei: não foi vingança, foi renascimento. No dia seguinte, à inauguração do estúdio, recebi uma mensagem inesperada de Paulo: podemos almoçar hoje. Preciso falar com você. Hesitei por alguns segundos. A última vez que ele havia precisado falar comigo, eu ainda acreditava que casamento era sinônimo de lealdade. Mas algo em mim estava curioso não por ele, mas pelo que restava daquele homem que eu um dia amei. Nos encontramos em um restaurante discreto no Itaim. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado à mesa, o celular em cima do prato, como sempre. Levantou-se, ajeitou o terno e tentou um sorriso. Você está linda, Helena, disse como quem tenta recuperar terreno perdido. Sentei e pedi apenas um suco. O garçom se afastou e o silêncio veio junto. Eu vi a reportagem, começou ele mexendo no guardanapo. Parabéns, obrigada. Mas... fez uma pausa. Achei curioso o nome do estúdio ser tão parecido com o da nossa empresa. É o meu nome, Paulo. Respondi calmamente. O mesmo que estava nos contratos originais, lembra? Ele franziu o senho desconfortável. Não precisa me provocar. Eu só quis dizer que talvez as pessoas confundam as duas coisas. Olhei nos olhos dele. As pessoas sabem diferenciar quem constrói e quem destrói. A frase ficou suspensa entre nós. Ele respirou fundo e mudou de assunto. Helena, eu... Começou e então parou. Eu não quero que isso vire uma competição. Não vai, respondi. Eu não estou competindo. Ele se recostou na cadeira, estudando meu rosto como se tentasse entender onde estava a mulher que sempre cedia. Mas ela já não existia. Você está diferente, disse por fim. Não sei se gosto disso. Eu também não gostei de muita coisa, Paulo. A diferença é que aprendi a ficar em silêncio. O garçom trouxe nossos pratos. Comemos quase sem trocar palavras. Quando me levantei para ir embora, ele segurou meu braço. Helena, eu não quero perder você completamente. Olhei para a mão dele sobre a minha e disse com voz firme:
Paulo, você me perdeu no dia em que parou de me enxergar. Saí sem olhar para trás. No estacionamento senti o coração bater forte, mas não de tristeza, era alívio. Aquela conversa havia encerrado uma porta que ficou entreaberta por tempo demais. Nos meses seguintes, o estúdio prosperou. Trabalhei em projetos grandes, dei entrevistas, contratei uma pequena equipe. Daniel estava sempre por perto, discreto, ajudando a manter o ritmo e o foco. Entre nós, a relação continuava natural, quase leve. Ele sabia respeitar meus silêncios e às vezes isso dizia mais do que qualquer gesto. Certo dia estávamos revisando plantas quando ele comentou: "O mercado anda falando muito de você. E o que estão dizendo-se é que o estúdio da ex-esposa do Paulo está ganhando terreno rápido demais." Sorri. As pessoas adoram dar nome errado para as coisas. E qual seria o nome certo? Ele perguntou. O nome certo é trabalho bem feito. Naquela semana, uma revista de negócios publicou uma matéria comparando o desempenho da construtora de Paulo e o meu estúdio. No gráfico, a curva dele descia. A minha subia. Não precisei mostrar a ninguém, o destino tem sua própria forma de se explicar. 2 dias depois, Paulo apareceu na porta do estúdio. Era fim de tarde. Meus funcionários já tinham ido embora e eu estava revisando orçamentos. Ele entrou sem ser anunciado com o mesmo perfume que um dia me desarmou. "Belo lugar", disse olhando em volta. "Obrigada. Parece que você se encontrou. Não parece. Eu me encontrei." Ele caminhou até uma das prateleiras e pegou uma das minhas pastas de amostras de tecidos. "Sabe o que é engraçado?", disse sem olhar para mim. "Enquanto você constrói tudo isso, a Camila reclama que eu nunca estou presente. Talvez ela esteja descobrindo o que eu descobri tarde demais." Ele riu sem graça. "Você fala como se tivesse vencido. Paulo, eu não entrei num jogo. Você é quem precisa vencer alguma coisa." Ele ficou parado sem saber o que dizer. Havia cansaço nos olhos dele, um tipo de derrota que não se vê nos jornais, mas se sente na pele. Deixei-o ali por um instante, olhando ao redor como quem procura um tempo que não volta. "Preciso fechar o estúdio", disse caminhando até a porta. "Boa noite, Paulo." Quando fechei a porta, o barulho foi suave, mas dentro de mim soou como o fim de um capítulo. Naquela noite, Daniel me ligou. "Está tudo bem?", perguntou. "Está. Paulo apareceu aqui, mas já foi. Ele ainda acha que tem algum poder sobre você, não é não. Acho que ele só não sabe lidar com o fato de ter perdido o próprio reflexo." Daniel ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "Helena, às vezes o melhor tipo de vingança é simplesmente seguir em frente." Sorri olhando pela janela do quarto. "Eu sei. É exatamente o que estou fazendo." E pela primeira vez percebi que a frase não era apenas bonita, era verdadeira. No dia seguinte, voltei a trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas no fundo, algo havia mudado, o passado deixara de doer e o futuro começava a fazer sentido. O tempo tem um jeito curioso de colocar cada coisa no seu lugar, principalmente quando a gente para de tentar apressar o destino. 6 meses depois daquele encontro no estúdio, eu quase não pensava mais em Paulo. A vida nova me engolia por inteiro, clientes, reuniões, ideias, o cheiro da tinta fresca nos projetos entregues. E no meio disso, um tipo de paz discreta me acompanhava como uma música de fundo. As manhãs eram preenchidas por risadas da equipe, o som dos ventiladores e o cheiro de café forte. Daniel sempre chegava antes de mim, revisando plantas, preparando relatórios. Com o tempo, a convivência cotidiana criou uma sintonia natural. Ele conhecia meus gestos, minhas pausas, até o jeito como eu mexia no cabelo quando estava irritada. Uma tarde, após finalizarmos um projeto em Moema, ele me convidou para jantar. Sem cliente, sem pauta, sem planta. Só para conversar, disse com aquele sorriso tranquilo. Pensei por um momento e aceitei. Fomos a um restaurante pequeno escondido numa rua calma. O garçom trouxe vinho e o som ambiente era suave. Conversamos sobre infância, viagens, medos. Nenhum dos dois mencionou o passado, talvez porque já não fosse o centro de nada.
Quando voltamos, ele estacionou o carro em frente ao meu prédio. Você sabe, Helena, às vezes a vida não devolve o que a gente perde, disse ele olhando para frente, mas oferece algo diferente do mesmo tamanho. Fiquei em silêncio por um instante, e se a gente ainda não estiver pronta para aceitar, ele sorriu. A vida espera. Desci do carro com o coração leve, mas confuso. Naquela noite sonhei com um mar largo, calmo e profundo. Acordei com uma sensação de recomeço. Enquanto isso, o nome Helena Rocha Design se espalhava. Um influenciador digital mencionou meu trabalho em um programa de televisão e, de repente, os pedidos duplicaram. O estúdio cresceu, mudamos para um espaço maior, contratei mais 2 assistentes. Cada novo projeto era uma confirmação silenciosa de que eu estava no caminho certo. Paulo, por outro lado, começou a aparecer nas colunas de negócios pelos motivos errados. Uma das empreiteiras associadas à construtora foi denunciada por irregularidades. As fotos dele nas revistas já não mostravam o mesmo brilho. Camila raramente aparecia ao lado dele. As redes sociais dela se tornaram vitrines de viagens sozinhas, legendadas com frases vagas sobre reencontros consigo mesma. Eu lia tudo de longe, sem prazer, sem raiva. Era como observar um filme antigo que um dia te fez chorar, mas agora só desperta lembranças neutras. Certo dia, Daniel entrou no estúdio com um jornal dobrado. Já viu isso? Perguntou. Na capa, a manchete construtora de Paulo Rocha perde contratos e enfrenta crise interna. Li em silêncio. Ele me observava. Vai negar que sente nada. Sinto sim, respondi. Mas não é vingança, é só justiça do tempo. Naquela noite fiquei até tarde no estúdio. As luzes da rua refletiam no vidro da janela e eu via meu próprio reflexo misturado ao da cidade. Foi ali que entendi o sentido daquilo tudo. Paulo era apenas o espelho antigo no qual eu me via antes de aprender a enxergar de verdade. Alguns dias depois recebi uma ligação inesperada. Helena, aqui é a jornalista da revista Viver Bem. Gostaríamos de fazer uma reportagem sobre mulheres que reconstruíram a vida após o divórcio. Parei por um instante sentindo um nó leve no estômago. Aceitei. A entrevista foi simples, sem poses nem retoques. Quando o texto saiu, a frase de destaque dizia: "Ela perdeu um marido e ganhou a si mesma." Eu li devagar, sentindo o peso suave de cada palavra. No fim de semana, levei meus filhos para a praia. Era o primeiro feriado em muito tempo em que estávamos todos juntos, sem pressa, sem relógio. Daniel apareceu de surpresa com uma cesta de frutas e aquele sorriso discreto. "Vim só deixar isso", disse. As crianças correram até ele, gritando seu nome. Ficamos ali rindo enquanto o vento soprava o sal do mar. Quando o sol começou a cair, sentei na areia e olhei para o horizonte. Aquela cor alaranjada me trouxe lembranças do dia em que tudo desmoronou, o dia em que vi Paulo abrir a porta do carro para outra mulher. Mas agora, aquela lembrança não doía mais. Era só um ponto distante na linha do tempo. A dor havia virado história. E a história, aprendizado. Voltei para São Paulo com a alma leve. Na segunda-feira, Paulo ligou. "Helena, precisamos conversar." O tom da voz dele era outro, cansado, quase arrependido. Marcamos um café. Ele chegou abatido com olheiras e a gravata desalinhada. "Eu estraguei tudo", disse sem rodeios. "Todos nós estragamos algo, Paulo." Respondi. "A diferença é o que fazemos depois." Ele respirou fundo. "A Camila me deixou. Disse que não aguenta mais." "Que pena." Disse e realmente senti pena. Porque agora ele parecia humano de novo, mas tarde demais. Ficamos alguns minutos em silêncio. No fim ele disse: "Você está bem, não é? Estou. E espero que você também fique um dia." Saí do café com o coração sereno. Não havia triunfo nem rancor. Havia apenas a certeza de que tudo havia encontrado seu lugar. À noite, Daniel me esperava na porta do estúdio. "E aí, ele está sozinho." E você, olhei para ele e respondi: "Eu estou completa." O reflexo no vidro mostrava meu rosto iluminado pela luz da rua.
e pela primeira vez reconheci inteiramente a mulher que estava ali. O outono chegou trazendo um frio leve desses que parecem empurrar a gente para dentro de si. As árvores da rua onde ficava o estúdio mudavam de cor e as manhãs vinham com aquele cheiro de café e chuva fina. Eu já não olhava mais para trás. Cada dia era uma sequência de decisões pequenas, mas todas minhas. O nome Helena Rocha Design havia se consolidado. Recebíamos convites para palestras, eventos, parcerias. Eu aprendi a falar diante de plateias, coisa que antes me paralisava. Falava sobre recomeços, mas sem discurso motivacional, apenas fatos. Dizia que reconstruir-se não é sobre esquecer o que te destruiu, e sim sobre usar as sobras para erguer algo melhor. Paulo, por outro lado, parecia viver o processo inverso. As notícias sobre a construtora vinham cheias de tensão auditórias, queda de contratos, protestos de funcionários. Os sorrisos nas fotos viraram semblantes sérios. Camila não aparecia mais. E o que antes era poder virou solidão disfarçada de rotina. E, certa manhã, estava revisando um projeto quando o telefone tocou. Era o número do escritório de Paulo. Atendi por instinto. Do outro lado, uma voz tensa. Senhora Helena, desculpe incomodar. O senhor Paulo sofreu uma crise de estresse durante uma reunião. Está hospitalizado. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando entender o que sentia. Não era ódio nem piedade. Era algo mais neutro, quase distante. Afinal, aquele homem já não fazia parte da minha vida. Mas fui até o hospital. Não por amor, mas por respeito ao que já foi. Quando cheguei, ele dormia. O rosto estava abatido e o corpo mais frágil do que eu lembrava. Um médico se aproximou. Ele vai se recuperar, mas precisa desacelerar. Vive sob pressão demais. Assenti, agradeci e fiquei um instante olhando aquele homem que um dia achei invencível. Ele acordou pouco depois, olhou para mim com um misto de surpresa e alívio. Você veio. Vim. Mas não para ficar. Helena, murmurou a voz rouca. Tudo desabou. Às vezes precisa desabar para a gente entender onde construir de novo. Ele fechou os olhos e uma lágrima escapou. Saí do quarto em silêncio. Do lado de fora, Daniel esperava encostado na parede do corredor. Você está bem? Perguntou. Estou, só cansada. Ele merecia sua visita. Talvez não, mas eu merecia o encerramento. Voltamos juntos. No carro ficamos sem falar por um tempo. Depois ele quebrou o silêncio. Você sabia que ele estava prestes a perder o cargo? Não sabia. Sabia, respondi. Mas não desejei isso. O destino fez por você. Sorri de leve. O destino é só um reflexo do que a gente planta. Os dias seguintes correram em paz. O estúdio ganhou um novo contrato grande o suficiente para nos colocar entre as 5 maiores empresas de design corporativo de São Paulo. Eu trabalhava com prazer sem pressa. Às vezes, Daniel ficava até mais tarde comigo e nossas conversas iam da estética à vida dos planos, ao que o tempo faz com as pessoas. Numa dessas noites, ele disse: Você percebeu que nunca fala mais dele? De quem perguntei fingindo distração. De Paulo. Sorri. Acho que o silêncio é o túmulo das coisas que já não importam. Rimos e foi um riso leve e sincero, o tipo de som que limpa o ar. Algumas semanas depois, encontrei Paulo por acaso. Eu saía de um evento quando ele apareceu na calçada com um jornal dobrado na mão. O terno estava amarrotado e o olhar perdido. Helena chamou. Preciso te agradecer por ter ido ao hospital. Não precisa. Eu deveria ter sido um homem melhor. Todos deveríamos. Ele respirou fundo. A Camila foi embora. Disse que eu não sabia amar ninguém além de mim. Talvez ela tenha razão. Ele baixou os olhos segurando o papel nas mãos. Eu vi sua entrevista ontem e você parecia feliz. Eu estou. Ficamos em silêncio, o som do trânsito passando entre nós. Ele parecia prestes a dizer algo, mas desistiu. Apenas disse: Espero que um dia consiga o que eu perdi. Você não perdeu Paulo. Você só não soube cuidar. Saí andando devagar, sem olhar para trás. Não havia mais mágoa, apenas distância.
e dentro dessa distância, uma liberdade doce. Naquela noite, choveu. Daniel me mandou uma mensagem curta: "Você conseguiu?" Respondi: "Não, eu apenas sobrevivi direito." Enquanto lia, percebi que a queda dele tinha sido o espelho da minha ascensão. Mas o que me sustentava não era o triunfo, era a serenidade. Eu tinha vencido sim, mas de um jeito silencioso, limpo, humano. No dia seguinte, pendurei um novo quadro na parede do estúdio. Uma frase simples escrita à mão: "Recomeçar não é esquecer, é escolher lembrar sem dor." Sentei à mesa, abri o laptop e sorri. Do outro lado da janela, o céu cinza parecia prometer outra virada. E eu estava pronta para qualquer uma delas. O tempo passou devagar nos meses seguintes, como se a vida quisesse me dar espaço para respirar. A rotina do estúdio estava estável, os projetos iam bem e eu finalmente tinha aprendido a gostar do silêncio. Não aquele silêncio que pesa o outro, o que descansa. Daniel e eu continuávamos próximos. Trabalhar com ele era leve, previsível, calmo. De vez em quando ele me convidava para jantar ou para assistir a um concerto. Não havia promessas nem pressa. Era um tipo de companhia que não exigia nada, apenas presença. E isso, depois de tudo que vivi, já era muito. Numa noite fria de julho, estávamos saindo de um evento de arquitetura. O vento carregava cheiro de chuva e gasolina. Daniel caminhava ao meu lado, as mãos nos bolsos do casaco. "Lembra quando você disse que não queria reconstruir nada, só respirar?" perguntou. Assenti. "E agora acho que aprendi a respirar fazendo o que amo." Ele sorriu. "E quem sabe um dia você não queira dividir esse ar com alguém?" Ri, desviando o olhar. "Talvez. Mas dessa vez só se for alguém que saiba respirar no mesmo ritmo." Aquela frase ficou comigo. Nos dias seguintes pensei muito nisso, não sobre amor, mas sobre equilíbrio. Pela primeira vez em muitos anos, minha felicidade não dependia de ninguém, e isso era uma conquista silenciosa profunda. Enquanto isso, as notícias sobre Paulo continuavam surgindo. A construtora dele enfrentava processos perdas e as ações despencavam. Alguns antigos colegas me contaram que ele chegava ao escritório cabisbaixo, falava pouco e saía antes do expediente. Camila, segundo diziam, havia se mudado para o exterior. Parecia que o império que ele construiu estava se desmanchando tijolo por tijolo. Eu lia tudo de longe, sem emoção. Houve um tempo em que isso me traria um prazer amargo, mas agora não. Era como assistir à chuva pela janela acontece e passa, e a gente apenas observa. Certa tarde, enquanto finalizava um projeto, o telefone tocou. Era o número dele. Por impulso, atendi. Do outro lado, a voz soava mais velha, mais lenta. "Helena", disse ele com uma calma estranha. "Eu só queria ouvir sua voz." Demorei alguns segundos para responder. "Espero que esteja bem, Paulo." "Eu não estou. Mas mereço isso, eu sei. Não diga isso. Todo mundo paga o preço do que planta, mas também pode escolher o que semear depois." "E você, o que colheu?" perguntou. Pensei por um instante. "Paz." Ele suspirou. Eu daria tudo para sentir isso de novo. A ligação terminou ali. Fiquei olhando para a tela do celular, pensando em quantas vezes esperei ouvir arrependimento naquela voz. E quando finalmente aconteceu, não significava mais nada. À noite, Daniel veio me buscar para jantar. Quando entrei no carro, ele percebeu algo diferente no meu semblante. Ele ligou, não foi a sentir. "E o que você sentiu?" "Nada que eu precise guardar." Ele sorriu sem dizer mais nada e seguimos em silêncio. O restaurante era simples, aconchegante, cheio de luzes pequenas. Enquanto esperávamos o prato, Daniel me olhou de um jeito que eu já conhecia, um olhar que não pedia permissão, apenas presença. "Helena, você sabe que gosto de você?" "Certo?" disse com suavidade. "Eu sei. E se eu te dissesse que não tenho pressa, mas quero ficar?" Olhei para ele devagar. "Então fica", respondi, mas sem pressa. Foi o jantar mais tranquilo da minha vida. Sem fogos, sem juras. Só duas pessoas maduras que entenderam o valor da calma. No fim de semana seguinte, levei meus filhos para visitar minha mãe no interior.
Enquanto dirigia, senti o vento no rosto e percebi o quanto a estrada se parecia com a vida longa, cheia de curvas, mas ainda bela. No rádio tocava uma música antiga dessas que a gente ouvia sem entender quando era jovem, mas agora faz todo sentido. Chegamos ao sítio no fim da tarde. Minha mãe, com aquele sorriso que o tempo nunca levou, abriu os braços e me abraçou forte. Você está diferente, filha. Acho que estou mais leve. Não, ela disse, está inteira. À noite, depois que todos dormiram, fiquei sentada na varanda olhando as luzes distantes da cidade. Pensei em tudo em Paulo, em Daniel, em mim. E percebi que o vazio que restava já não doía, era só o espaço natural que o passado deixa quando termina seu trabalho. Fechei os olhos e deixei o vento frio tocar meu rosto. Naquele instante, soube que minha história não era sobre vingança nem sobre perda. Era sobre encontrar um jeito de existir de novo e existir com dignidade. 1 ano se passou desde o último telefonema de Paulo. De vez em quando, alguém ainda mencionava o nome dele em alguma reunião ou eu via uma nota pequena nos jornais. Antigo empresário enfrenta nova auditoria, construtora, vende ativos para pagar dívidas. Mas eram apenas fragmentos distantes de uma vida que já não me pertencia. A minha vida agora era outra. O estúdio cresceu mais do que eu esperava. Contratamos novos profissionais, abrimos uma filial em Campinas e comecei a ministrar palestras para mulheres que queriam recomeçar depois dos 40. Não era sobre superação, palavra que sempre achei exagerada. Era sobre continuidade, sobre lembrar que ainda há caminho, mesmo quando tudo parece ruir. Daniel continuava ao meu lado. A relação entre nós era serena, feita de gestos pequenos, cafés compartilhados, conversas demoradas, silêncios confortáveis. Nunca falamos em rótulos, mas o tempo cuidou de nomear o que tínhamos. Era amor, sim, mas desses que não precisam provar nada para existir. Certa manhã de domingo fomos caminhar no parque. As árvores já tinham flores novas e o vento trazia o cheiro de terra molhada. Daniel segurou minha mão e disse: "Você percebeu. O tempo todo o que você chamou de recomeço era, na verdade, o começo de verdade." Sorri. Acho que é isso que a vida faz quando a gente finalmente para de implorar para ela voltar atrás. Voltamos para casa e encontrei na caixa de correio um envelope sem remetente. Reconheci a caligrafia de Paulo. Abri devagar. Dentro, uma única folha. Helena, obrigado por ter existido na parte da minha vida em que eu ainda era capaz de sentir amor. Você tinha razão. A lealdade não se compra, se constrói. Desejo que você continue construindo mesmo sem mim. Paulo. Fiquei parada por alguns minutos lendo aquelas linhas curtas. Não chorei, não doeu, apenas senti um tipo de ternura antiga misturada à paz de quem já perdoou sem precisar dizer a palavra perdão. Guardei a carta numa gaveta. No fim das contas, ela não era um recomeço nem um pedido, era um ponto final. Naquela tarde, decidi visitar o estúdio sozinha. As luzes apagadas, o cheiro de madeira e papel, o som suave do relógio na parede. Caminhei pelos corredores e toquei a moldura de uma foto antiga, eu, Marisa e Daniel, no primeiro espaço que alugamos. Sorri. Ali estava o retrato do que a vida me devolveu quando eu achei que não restava mais nada. Abri as janelas e deixei o vento entrar. São Paulo lá fora continuava caótica, viva, barulhenta, mas dentro de mim havia silêncio. Um silêncio bom, cheio desses, que só quem passou pelo furacão entende. Peguei uma folha em branco e escrevi uma frase para deixar no mural dos funcionários. A vingança acaba quando a gente entende que o verdadeiro triunfo é ter paz. Fechei o estúdio, travei a porta e fui encontrar Daniel num café perto dali. Ele já me esperava com 2 cappuccinos e aquele sorriso de sempre. Sentei à frente dele e por um instante o observei o jeito como segurava a xícara, a calma no olhar, a leveza de quem chega sem precisar ocupar espaço. "Está tudo bem?" perguntou. "Está", respondi. "Acho que pela primeira vez tudo está exatamente onde deve estar."
O sol se punha devagar, tingindo os prédios de dourado. As pessoas passavam apressadas pela calçada e eu só conseguia pensar em como o mundo segue, mesmo depois das quedas. Brindamos sem dizer mais nada. O som das xícaras batendo pareceu fechar um ciclo inteiro. Naquela noite, antes de dormir, escrevi no diário que não abria há anos. Não precisei destruir ninguém para me reconstruir. O amor que perdi virou espaço para mim mesma, e no fim a vingança virou silêncio e o silêncio paz. Fechei o caderno, apaguei a luz e senti um sono leve como quem finalmente repousa num lugar seguro, dentro de si. O passado não me chamava mais, e o futuro, pela primeira vez, não me assustava. Se essa história tocou algo em você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que sempre é possível recomeçar, com dignidade, com calma e com paz. Inscreva-se no canal e continue ouvindo mais histórias reais, humanas e cheias de vida.